Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Com vocês o professor Luís Barbosa, o professor de História 12º ano. Antes de irmos mais concretamente para a nossa aula, gostaria de deixar-vos umas breves recomendações. Nessa época em que estamos a atravessar, convém sempre lavar as mãos, evitar lugares de aglomeração e, se possível, aderem à campanha de vacinação. Então, temos como sumário para a aula de hoje a consolidação da matéria, ou seja, como temos vindo aqui a estudar nas aulas passadas. Na última aula, nós aqui terminamos a nossa aula com a criação do MPD, onde nós também tínhamos falado da realização das primeiras eleições de abertura política, primeiramente, a realização das primeiras eleições livres e democráticas em Cabo Verde, então a institucionalização da democracia. Então, convém agora fazer um breve apanhado dessa situação, quer dizer, desde a independência até a presente data, ou seja, até a institucionalização da democracia. Então, desse modo, a situação política de Cabo Verde, quer dizer, a partir de 1975 até 1990, 91, acaba por ser uma situação com alguma instabilidade a nível do sistema. Então, convém aqui relembrar-vos aquilo que nós vimos ao longo dessas aulas que temos vindo a ver. Em 1980 já é manifesta a crise, a legitimidade do regime do Partido Único entrou em decomposição, ou seja, já nessa altura o sistema do Partido Único já não apresentava as melhores condições para o país, ou seja, para o povo. Começou, nesse caso, a ruir, começou a entrar em ruínas, começou a dar sinais de alguma instabilidade. Impunha-se ao PAIGC, estou a falar de 1980, buscar uma outra fórmula política que lhe servisse de base para se manter no poder. Ou seja, a política que o partido tinha na altura já estava gastado, já era necessário trazer novas ideias para o país, ou seja, novas ideias para a governação. Já estava bastante gasto o discurso da luta de libertação, ou seja, as coisas praticamente não mudaram, continuaram na mesma. Então, já estava gasto o discurso que veio desde a luta de libertação. Estribado do ponto de vista normativo, no artigo 1º da Lei da Organização Política do Estado de Cabo Verde, LOP, que eu vos tinha dito que funcionou como a primeira Constituição, se calhar a primeira Constituição de Cabo Verde, a força política dirigente da sociedade, vontade do regime concretizou-se. Então, como eu vos tinha dito anteriormente, LOP funcionava como uma Constituição, então daí que acabava por definir o PAIGC, ou seja, delinear o PAIGC como a única força política do país na altura. A norma ideológica lopiana assente no preceito acima, ou seja, daquilo que eu já vos tinha falado relativamente ao artigo 1º, viu-se deste modo substituída por uma outra, contida no tal famoso artigo 4º da Constituição de 1980. Ou seja, temos uma primeira que é LOP e já com a Constituição de 80, então foi consagrado já no artigo 4º, que reiterou o PAIGC como força política dirigente da sociedade e do Estado. Encontrada a legitimidade legal ou racional, no sentido de Max Weber, dá ao termo o passo seguinte deu o PAIGC com o projeto da realização das eleições legislativas em 1980. Ou seja, realizou-se já mais uma eleição já em 1980. Face à situação, era necessário fazer eleição para ver realmente qual era o sentimento do povo relativamente à situação que se vivia na época. A legitimidade jurídico-constitucional mostrava-se
insuficiência para a manutenção do poder, ou seja, o que estava a passar na sociedade era suficiente para mostrar que realmente as coisas não estavam a funcionar da forma como o povo, se calhar, queria ou desejava, pelo que se aconselhava buscar uma outra política que resultasse do voto do povo, ainda que num ambiente monopartidário, ou seja, numa época em que estávamos perante o Partido Único, mas impunha-se a realização das eleições para saber também a vontade do povo na época. É assim que, já 7 de dezembro de 1980, tem lugar as eleições, ou seja, o povo queria a eleição e, sendo assim, o PAIGC, nesse caso, vai realizar as primeiras eleições. Delas nada de espetacular se poderia esperar, ou seja, nada de muito bom, visto tratar-se de um ato que apenas serviu para tentar estancar a erosão da legitimidade do poder em franca e acelerada degradação, sobretudo depois do golpe de Estado de 14 de novembro do mesmo ano, que pôs fim à natureza binacional do PAIGC, desse modo, quer dizer, binacional Guiné-Cabo Verde. Em boa hora, o projeto da unidade entre Guiné e Cabo Verde. Ou seja, já a partir dessa data, 14 de novembro, vai haver a separação entre os dois Estados, ou seja, aquilo que eu vos tinha dito, o Estado que era binacional, ou seja, tínhamos tanto o território da Guiné como Cabo Verde, passa a ser cada um só. Então, vamos agora ver também a questão da separação. Realizou-se essas eleições em 1980, mas nada de novo trouxe para o próprio sistema, porque era um sistema que já estava praticamente na fase de decadência. Então, daí vai acontecer a separação entre os dois Estados, que também vai trazer, ou seja, vai ser também um dos fatores que vai conduzir à abertura política. Então, a separação, nesse caso, com a notícia do golpe de Estado na noite de 14 de novembro, como eu tinha dito há pouco, de 1980, conduziu o João Bernardo Vieira, ou seja, o dito Nino Vieira, destituiu e prendeu Luís Cabral, chegou a Cabo Verde através do então presidente da Mauritânia, Mohamed Hardilal. Aconteceu na ausência de muitos dirigentes do partido, dirigentes esses que eu já tinha feito referência anteriormente, Umaro Jaló, José Araújo, Constantino Teixeira, Honório Chantre e Júlio Carvalho. Quer dizer, aconteceu na altura que esses dirigentes estavam ausentes. Ao tomar conhecimento do ato, ou seja, do golpe de Estado, os dirigentes cabo-verdianos, na primeira reação, condenaram o golpe de Estado e começaram também a tomar algumas providências, ou seja, algumas diligências para o regresso dos cidadãos cabo-verdianos que o quisessem fazer, porque na Guiné encontrava-se muitos cabo-verdianos que viviam, outros que estavam na administração também do partido. Então, uma das primeiras decisões que foram tomadas é criar condições para que os que quisessem regressar, que regressem ao país. Houve troca de mensagem, ou seja, desse golpe de Estado perpetuado por Nino Vieira, houve troca de mensagem entre ele, o Nino Vieira nesse caso, e o presidente de Cabo Verde, na altura, Aristides Pereira. De troca de mensagem entre o presidente de Cabo Verde, responsável máximo do partido, e Nino Vieira, e também troca de emissários, cujo objetivo era procurar solução para o sucedido, ou seja, golpe de Estado, onde era notório uma certa tendência de culpabilizar um ao outro, ou seja, dessa troca de mensagem, Nino culpabiliza Aristides Pereira, assim como Aristides Pereira culpabiliza o Nino Vieira. Vieira acusava Aristides Pereira de não ter coragem política, assim como também muitos em Cabo Verde estavam a fazer a mesma acusação. Coragem política suficiente enquanto responsável máximo, nesse caso, Presidente da República, nesse caso, o Presidente também do partido, no sentido de corrigir aquilo que estava
que estava mal naqueles países, ou seja, entre Cabo Verde e Guiné. Por outro lado, o Aristides Pereira acusava o Nino de querer desviar-se da linha dos princípios traçados por Amílcar Cabral. Ou seja, Aristides culpava o Nino que ele estava a fugir daquilo que foi criado, dos princípios que foram criados por Amílcar Cabral, aliás, para a dirigência de Guiné e Cabo Verde. Desse modo, a justificação apresentada para o golpe de Estado, ou seja, é claro que quando a gente toma tal decisão, temos que justificar, temos N justificações a dar. Então, as justificações para o golpe de Estado, dado por Nino Vieira, é o favoritismo, ou seja, compadrio, aquilo que chamamos normalmente de compadres, ou seja, a gente coloca no poder aqueles que, ou à volta do poder, aqueles que são os nossos compadres. A corrupção, o desemprego também, a falta de combustível no país, aposta numa industrialização acelerada do país, com grande prejuízo para a agricultura, sabendo que Guiné-Bissau é um país que tem forte potencialidade no desenvolvimento da agricultura, a degradação acelerada do nível de vida da população, que era cada vez mais pior, agravamento da situação política da Guiné. A nível político também a situação era difícil, assim como também em Cabo Verde, como eu já tinha referido anteriormente. Supremacia dos cabo-verdianos na condução dos destinos da Guiné, como eu tinha dito há pouco, muitos cabo-verdianos estavam na administração na Guiné, o que não era do agrado dos nativos, ou seja, dos guineenses. Carência de produtos básicos, ou seja, carência de produtos industriais básicos para suprir as necessidades da população. A insatisfação das Forças Armadas, que vocês sabem que, para os que andam a acompanhar, acabam por ser responsáveis, aliás, pela maioria de golpe de Estado que foi perpetuado em Guiné. Então, as causas da separação entre os dois Estados acaba por ser o golpe de Estado de 14 de novembro de 1980, uma das primeiras causas, ou seja, se calhar a causa-mãe. A diferença das realidades que se foram construindo entre Guiné e Cabo Verde, porque a realidade é totalmente diferente. Ou seja, na Guiné havia uma hierarquia partidária e militar que era mais obedecida, enquanto que em Cabo Verde havia uma massa crítica e uma liderança baseada na discussão dos problemas, o que não tinha nada a ver com a realidade da Guiné. Uma outra situação, ou seja, fator, aliás, são as diferenças étnicas entre cabo-verdianos naturais da Guiné. Então, acabam por ser fatores que acabaram por contribuir decisivamente para essa separação entre os dois Estados. Quer dizer, uma união que começou desde antes da luta armada, terminando já em 1980. Sendo assim, em Cabo Verde, a reação do PAICV, nesse caso, é a criação de um partido que fosse, ao mesmo tempo, herdeiro do passado do PAIGC, porque é claro que o partido, primeiramente, foi fundado para a luta da independência da Guiné e Cabo Verde. Então, logo a seguir, quer dizer, não queriam fugir ao princípio, que foi, nesse caso, o pensamento de Cabral. Então, o passado do PAIGC e depositário do pensamento de Amílcar Cabral, que, nesse caso, foi principal mentor da criação do partido. Proposta pelos dirigentes dirigentes em Cabo Verde, em 1981, já foi criado o PAICV, em vez de PAIGC, ou seja, Partido Africano da Independência de Cabo Verde, pela Conferência Nacional dos Militantes Eleitos e Mandatários. Partido esse que veio a adotar o programa e os estatutos do PAIGC, em tudo o que não seja incompatível com as nossas realidades. Ou seja, devo dizer que
o estatuto foi copiado naquilo que era do PAIGC, mas atendendo também às realidades cabo-verdianas, ou seja, aquilo que não se adaptava a Cabo Verde ficava de fora. Mas, no entanto, o importante é seguir os pensamentos daquilo que Cabral deixou, ou seja, os princípios. Ainda podemos ver que a Constituição não democrática de 1981 tornou o PAICV sucessor do PAIGC, o único partido político do país. Isso não é novidade, porque só houve abertura política já a partir de 1990. A política de não alinhamento foi seguida pelo primeiro presidente do país, nesse caso, o Aristides Pereira. O Partido Único ganhou as eleições, como eu já vos tinha dito anteriormente, a eleição que foi realizada em 1980, porque o povo estava a pedir, o sistema também não estava em condições, daí realizou-se as eleições que eu tinha dito há pouco, que não deu praticamente nada. Então, o Partido Único, o PAIGC ainda na altura, ganhou as eleições com 92,48% dos votos, num universo de 126.028 inscritos, dos quais votaram 95.486, o que corresponde a 75%. Os votos a favor foram 88.309 contra 7.052 e 125 nulos. Mesmo assim, a erosão da legitimidade continuou, porque o próprio PAICV sabia que tais números não traduziam com efeito a vontade do povo, como o provou a repressão violenta em 31 de agosto de 1981 em Santo Antão. Então, o PAICV já tinha conhecimento da situação que se vivia no país. O importante era arranjar solução. De queda em queda, de topada em topada, né? Que a situação não era das melhores, os donos do poder, em contínuo descrédito, sentiam-se a cada dia incomodados com a situação que era vigente no país. Portanto, já não dispunham de qualquer justificação, de tanta justificação, já não tinham mais justificações a dar. Nesse caso, falando da justificação política plausível, que servisse de argumento para a conservação do Partido Único, esgotada, que estava a legitimidade proveniente da luta da Guiné. Ou seja, o partido já estava numa situação que não tinha mais justificações, não tinha mais soluções a nível político. Então, 5 anos mais tarde, ou seja, em 1985, mandam fazer novas eleições com 94,49% em 143.303 eleitores, tendo nelas tomado parte 98.692. Embora o número dos que tenham votado contra ficasse por 5,10%, ou seja, o que corresponde a 5.038, os resultados das eleições não permitiu que o PAICV fizesse qualquer festa de embandeiramento em arco, ou seja, os resultados não eram satisfatórios para o partido, então não lhe permitisse, aliás, não lhe dava mesmo vontade de festejar perante essa situação. A abstenção foi alta em alguns concelhos, ou seja, sobretudo na Praia, em São Lourenço dos Órgãos, no Fogo, no Maio, no Sal, em São Nicolau, Nossa Senhora da Lapa, em Santo Antão, Santo Padre, entre outros concelhos, ou seja, círculos eleitorais. A abstenção, porque expressiva, assustou o regime, ou seja, o regime do Partido Único ficou assustado com a abstenção. O aviso já estava dado perante os resultados dessas eleições. Em 1988, ocorreu o 3º Congresso do PAICV, durante cujos trabalhos que suscitaram uma inusitada atenção no país.
se notaram tímidos sinais de abertura política, com teses até ainda pouco esclarecidas da extorsão econômica da sociedade civil. Já nessa altura começou também já alguma abertura, alguma liberalização econômica. Embora estamos aqui a falar da situação política, mas, no entanto, a nível da economia já tinha começado alguma liberalização a nível econômico. Os efeitos da Revolução Política Leste Europeia chegaram a Cabo Verde, ou seja, eco desse movimento exterior acabou por ter também impacto em Cabo Verde, diante dos quais o PAICV não podia ficar indiferente, é claro. O muro de Berlim caía, inapelavelmente, em 1989, e o ano seguinte chegava ao país o Papa João Paulo II, que em 2 dias de visita, ou seja, de 25 a 27 de janeiro, aconselhou os senhores do poder a adequar um regime político em vigor ao sistema de valores culturais sobre os quais assentam a organização de vida dos cabo-verdianos. Ou seja, podemos ver que o mais alto, a nível da Igreja Católica, também estava, aliás, contribuindo ou pressionando o partido para essa abertura política, ou seja, para um regime que adequava à realidade que Cabo Verde, ou que o povo cabo-verdiano exigia na altura. A coincidência ou não, poucos dias depois o PAICV fazia de 3 a 9 de fevereiro a histórica reunião do Conselho Nacional, histórica reunião, vamos ver porquê, no fim da qual anunciava a abertura política, por isso a histórica reunião. A abertura política no quadro de um pacote de medidas cujo fim era de liberalizar o regime, atualizando-o por um processo que lhe permitia obter uma nova fórmula política para poder continuar no poder. É claro que queria dar abertura política, mas, no entanto, a ideia é de continuar no poder. Eleições legislativas com a participação de grupos de cidadãos, ou seja, a realização de eleições legislativas, mas com a participação de grupos de cidadãos. O MPD, desse modo, dava a conhecer em tempo devido a histórica declaração política e ajudou a construir o caminho da transição para a democracia, propondo um pensamento de ruptura com o Estado Nacional Revolucionário. O MPD apresentou como uma solução à situação que se vivia na altura. O MPD resultou de longo processo, ou seja, já tínhamos falado da sua criação na aula passada, cujas origens se localizem na ausência do pluralismo político em vigor, nesse caso no país, durante os 15 anos do mandato do PAIGC-PAICV. É mais do que nunca um caso de sucesso, ou seja, a criação do MPD, protagonizado por jovens que desde 1979 clandestinamente se reuniam, ora em padroeiros abandonados, ora em florestas. Vocês até podem dizer que não existe floresta em Cabo Verde, mas estou a falar de 1980, ok? Ora em carros em andamento, ora em locais públicos. Já a partir de 1988, ora em residências privadas, tudo isso com o intento de fugirem à polícia ou à vigilância de segurança do Estado, melhor dizendo aquilo que eu queria dizer há pouco, a polícia política. Ou seja, sabemos que na altura não era permitido essas reuniões que iam contra os princípios do partido. Muitas causas internas e externas acabaram também por concorrer, ou seja, para explicar o surgimento desse movimento, ou seja, do Movimento para a Democracia, o MPD. Primeiramente, a instalação em 5 de julho de 1975 de um regime político avesso ao nosso sistema de vida cultural, a erosão da legitimidade política, primeiro do PAIGC e depois do PAICV, que foi criado mais tarde, mas praticamente em cima das cinzas do PAIGC, com
nesse caso, praticamente o mesmo estatuto. O descontentamento generalizado do povo, a ausência do pluralismo na disputa da sede do poder, a incapacidade do PAIGC de dar resposta às exigências da democratização do país. Então, perante essa situação, podemos ver que dessa luta que começou, quer dizer, com reuniões internas desde 79 até chegar a 1990, a abertura política, realizou-se já a 13 de janeiro de 1991 as primeiras eleições livres e democráticas, onde o MPD saiu vencedor das eleições. Então, o que é que vamos ter? Vamos ter fim da Primeira República, início da Segunda República, aquilo que estamos a viver até ainda hoje. Então, vamos fazer uma breve comparação daquilo que foi, aliás, a Primeira República e daquilo que é a Segunda República. Então, a Primeira República, a nível da economia, a centralização da economia com o objetivo do quê? O objetivo de evitar a degradação económica do país. Uma economia planificada. Até certo ponto podemos criticar, mas o partido na altura queria arranjar uma política que podia, nesse caso, responder às necessidades na altura. Mas, no entanto, já na Segunda República, a nível da economia, uma economia muito mais liberal, maior abertura ao mercado externo, predomínio do setor privado, uma economia de mercado. Ainda, na Primeira República, a nível da economia, o Estado controla a produção e é dono dos meios de produção. E vocês podem até pesquisar e ver que praticamente todas as empresas que havia em Cabo Verde pertenciam ao Estado. E nas nossas aulas eu até aqui fiz referência à criação da EMPA, que distribuía, nesse caso, os alimentos. Não só a EMPA, mas também, por exemplo, o TACV, e entre outros. Já na Segunda República, os meios de produção e a produção está nas mãos do privado. O privado é que controla, embora seja o Estado tem certo controle sobre essas empresas. A nível político, o regime político da Primeira República é monopartidário, existência de um único partido, nesse caso o PAIGC, depois PAICV, a única força dirigente no país, o poder centralizado e ilimitado, podemos dizer. Já na Segunda República, o regime político é multipartidário, existência de vários partidos políticos. Vocês podem ver que atualmente, se calhar em cada casa temos um partido político, né? Cada um pode fazer até o seu partido político. Nas próximas eleições vocês também podem fazer o vosso, né? Existência de vários partidos políticos, ok? Ainda a nível político, já na Primeira República, as liberdades públicas eram condicionadas. Não significa que a gente não poderia falar, mas, no entanto, de forma condicionada. Existência de órgãos de controlo para controlar aquilo que as pessoas faziam ou falavam. Regime político antidemocrático, como já tínhamos referido anteriormente. Já na Segunda República, liberdade de expressão. Hoje em dia, vocês podem ver que as pessoas até ultrapassam o limite, falam coisas que nem é necessário, né? Temos maior democratização do poder. Estado democrático. Democracia não significa também libertinagem, como muitos pensam, ok? Um regime político e democrático, ou seja, um regime político onde há maior liberdade de expressão. Ou seja, as pessoas até andam a falar tudo o que se calhar não deveriam, porque estamos perante a democracia. Então, perante essa situação, vocês podem analisar se realmente a nossa democracia está ou não consolidada. Quer dizer, comparando desde a Primeira República, passando para já na Segunda República, implementação da democracia, e aquilo que nós temos hoje, vocês agora podem dizer se realmente, vão analisando, se realmente a nossa democracia está ou não consolidada. Então, antes de terminarmos, eu vou deixar-vos com um pequeno trabalho de casa para realizarem. É claro que algumas questões que estão aqui são questões que também já tinham sido dadas nas outras aulas, mas tendo em conta uma aula de consolidação, por isso eu trouxe também essas questões pertinentes para vocês realizarem.
Em jeito de balanço ou síntese, aquilo que foi a nossa aula de hoje, foi uma aula de consolidação da matéria, ou seja, daquilo que temos vindo a ver. Então, vimos as principais características da Primeira República, ou seja, a situação que viveu Cabo Verde após a independência até a abertura política, da abertura política, a realização das eleições livres e democráticas até a Segunda República. Nesse âmbito também vimos a questão da separação, quer dizer, no meio de toda essa situação, vimos a separação entre Guiné e Cabo Verde, vimos as principais causas que levaram à separação, justificação que foi dada por Nino Vieira para perpetuar esse golpe de Estado. Depois, acabamos por fazer uma breve comparação daquilo que foi a Primeira República e a Segunda República. De uma forma muito sintética, foi isso que nós vimos. Já no final da nossa aula, no âmbito do programa Aprender a Estudar em Casa, antes de ir embora, gostaria de relembrar-vos que durante essa época evitem lugares de aglomeração, respeitem o distanciamento social e aderem à campanha de vacinação. Até próximo.